E eu queria trazer alguns exemplos, né? Eu queria trazer 2 exemplos, né? Pronto. O primeiro exemplo é o seguinte. Na empresa onde eu trabalho, a gente comprou um motor. Nessa empresa tem engenheiros, tem técnicos, tem eletricistas e pessoas bem treinadas e bem capazes, bons profissionais, tá? Por isso que eu digo que muitas vezes não está muito voltado à nossa formação simplesmente, mas vai além disso, vai para uma atitude, né? Às vezes você se formou muito bem num centro do Senai aí, você viu muitas disciplinas com excelência, você teve bancada para trabalhar, para aprender, e quando você foi para a indústria, com o passar dos anos, você nunca mais lê, você não lê nenhum folheto de um testemunho de Jeová. Você perdeu o hábito de ler, né? Aqueles folhetos que eles entregam, você não vai para o céu, você lê ali. Então assim, você perde o hábito da leitura, né? Então chega um equipamento novo na sua empresa, na sua área, e você não pega o manual dele para dar uma lida, para entender, ver quais são as particularidades daquele equipamento. Afinal de contas, você vai ser o mantenedor daquele equipamento. Então, é mais ou menos por aí. Então, mesmo que você seja bem formado na escola secular, né, escola de formação, o seu dia a dia, a sua rotina, a forma como você se acomoda, pode transformar você num profissional plug and play. E isso é preocupante para quem precisa se manter vivo e para quem precisa ter um lugar ao sol nesse mercado. Então, por isso que muitas pessoas têm a sua análise técnica comprometida. Chegam diante do defeito e só querem agir ali. Na hora que algo foge do trivial, ele simplesmente fecha um curto-circuito na cabeça e ele fica andando em ciclo ali e ele não consegue resolver. Então, vamos lá para esse fato aí. Foi comprado um motor e esse motor ele ia ser instalado num determinado equipamento. E olha só que história curiosa. Então o técnico foi lá, ligou o motor, olhou os dados de placa lá do motorzinho, ligou os 3 fios, era um motor 440, né, trifásico. E na hora que foi funcionar, abriu o fusível. E eu estava em outra atividade e tal. E daqui a pouco ele foi lá, trocou o fusível e tal, olhou, viu se tinha alguma coisa esbarrando na carcaça. Não viu nada, o motor novo, o motor estava livrezinho lá. O que foi que aconteceu? Liga de novo o motor, o fusível abriu de novo. E aí passaram o dia todinho por lá. E aí quando eu chego, aí falo, o motor tá abrindo o fusível, tal. Fulano veio pegar mais fusível aqui. Eu digo, tem que fazer um convênio agora com a fábrica de fusível, porque se tá abrindo fusível, a gente precisa parar, analisar bem direitinho o que é que aconteceu, pra gente poder não deixar abrir fusível. Você vai colocar outro lá e vai abrir de novo, eu não tenho dúvida. Se já foi no terceiro é quarto fusível, o quinto vai abrir, o sexto, o sétimo, até o 10º, até o fusível 1000 vai abrir. Mas avisa que a gente já faz um contrato com a fábrica de fusível para eles mandarem um baú fechado pra gente. E aí sobe lá e vamos conversar, aí vamos juntar, né? Então assim, foi um problema bem complexo também, não foi fácil, mas as ações às vezes elas eram um pouco plug and play, era só, tu troca o fusível, mas o que é que está acontecendo? Confere. Aí você olha lá que no motor tem as marcações de cada fio, né, dos terminais que saem dentro do motor. E ele tava ligando tudo certinho, cara. Chegou lá, tá tudo certo, como é que pode? Tal, solta o motor, desacoplou o motor. Foi rodar, abriu o fusível de novo. Digo, então, peraí, parou. Agora a gente dá uma parada e vamos refletir direitinho aqui sobre o que está acontecendo. Olha, a rigor tem uma coisa errada. O motor está com defeito interno. Que defeito? Não sei, fica a interrogação aí. Eu não sei qual é o defeito, mas existe um defeito aí, um defeito interno. Mas o que será? Vamos analisar. E aí chega e a gente solta os terminais do motor e a gente começa a identificar assim, esse é 1 com 6, é uma bobina, tá aqui, tal. Pô, todos eles fecharam em bobinas. Pô, tá tudo fechadinho em bobina, tá tudo certo, tal. E aí eu falei, vamos olhar se o início é o início mesmo das bobinas, se é o fim e tal. E a gente foi ali,
pegar um transformadorzinho, fazer aqueles testes para ver se era início e fim das bobinas e tal. Resumindo, gente, né? Eu não vou falar do fabricante do motor, não. Eu acredito que isso aí passou na qualidade lá, infelizmente, e é uma empresa muito boa, mas foi algo que aconteceu. E aí, quando a gente foi ver, a anilhazinha da placa estava trocada, onde era início, estava fim, estava a bobina trocada, e a gente acabou descobrindo aquilo ali, né, que havia um erro. A gente identificou novamente todos os terminais do motor, e quando nós ligamos, o motor funcionou sem nenhum problema, dentro da corrente nominal, tudo certinho, em vazio, tudo certo. Ou seja, uma coisa aí é bem interessante. Na hora que a gente chegou, que viu que tudo batia com o dado de placa, com os terminais do motor, tudo certinho. A gente não trabalha com bobinagem. Se fosse alguém de bobinagem, já ia dizer, epa, peraí, tem coisa errada. Vou fazer uns testes aqui. Um cara num laboratório de bobinagem, ele mataria muito rápido isso aí. Incrível, um negócio novo, vinha com um fiozinho trocado. Mas passou, aconteceu, né? E a gente, lógico que a gente bateu um pouquinho para descobrir. Mas a gente só conseguiu descobrir quando a gente resolveu se aprofundar, ver. E como é que faz para identificar esses terminais? Como é que é o processo de identificação desses terminais? Perceba que quando chegou nesse momento, careceu de quê? De conhecimento, né? As pessoas tinham esse conhecimento. Eu tenho certeza o seguinte, porque eu conheço as pessoas que estavam. As pessoas tinham, todos tinham capacidade de fazer aquilo, sem problema. Mas naquele momento eles não tinham conhecimento para fazer essa separação, porque não lembravam do procedimento. O que é algo assim, vamos dizer, é algo que você consegue entender, porque não se lida com motor todos os dias lá, né, na empresa onde eu trabalho. Não é motor, não é atividade fim da gente, né? A gente faz parte, é uma das partes das nossas atividades. Tem outras que são mais do nosso dia a dia, como automação, controle, né? Então acaba você tendo como é que se diz, um conhecimento ali mais rápido na cabeça e já vem, né? Mas veja, o que acontece muito é que no passar da nossa caminhada a gente vai perdendo o hábito de ler, de estudar as coisas, de buscar conhecimento, né? É interessante, olha, quando eu era mais jovem, eu achava que, pô, se você descobrir a bobina, início e fim, isso aí não importa. E aí chegou um técnico mais velho e falou, não é assim não, você tem que saber que é início e fim para você fazer o fechamento correto e tal. E assim, eu achava que não, era só as bobinas. Então, aí passei lá uns dias lá com o cara da oficina e ele foi me ensinando, ele foi mostrando como é que fazia, como é que ele fazia um teste depois que ele enrolava aquele motor. Ou seja, o conhecimento eu fui buscar, né? Estou citando esse exemplo e talvez você que está assistindo o vídeo aí busque muito conhecimento. Então essa prática é boa, porque isso vai dando casca para você. Ele vai te dando a oportunidade de sair de certos clichês que a vida coloca para gente, né? São situações que se apresentam que a gente precisa resolver. Então a gente sai desses clichês meio que fortalecido, né? A gente sai mais fortalecido. Então como é que se diz? A gente não pode perder esse hábito. Então, quem não estuda, quem não lê, quem não se aprofunda nos defeitos que acontecem no nosso dia a dia, quem não tenta arrumar uma explicação técnica para as questões do seu dia a dia, tem sempre uma análise técnica muito fraca, certo? Muito rala, muito plug and play. Então, isso é mal para a sua imagem como profissional, tá certo?